Futebol é lugar de sonhos, inclusão e cidadania. Para quem não conhece o Pérolas Negras, time do Rio de Janeiro, vou te dar um palpite. Mais do que um clube, é um projeto que conecta esporte e educação. Chega mais que o técnico do Pérolas Feminino, Gustavo Freitas, é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo, Gustavo, que fala online de Cachoeiras de Macacu, região metropolitana daqui do Rio. E bem-vinda também, Raquel Mota, do meu ladinho, sempre me ajudando muito aqui, nossa comentarista. E aí, Gustavo, como é que chega o ano de 2025, né? Como é que vocês se prepararam para 2025? Bom, primeiramente, boa noite, Marília. Desculpa, perdi a entrada, não vi quem está contigo aí. Raquel Mota, Raquel Mota. Raquelzinha. Desculpa, Raquel. Nada, boa noite às duas. Boa noite à audiência. Bom, a gente se preparou muito do ano passado para esse ano. Foram mudanças bruscas na estrutura, né? A gente sai de uma cidade, vem para Cachoeiras, sai de Resende, vem para Cachoeiras de Macacu. Também reformulamos o elenco. Tivemos mudanças na comissão técnica, mas com uma expectativa muito alta, uma responsabilidade muito alta também. Temos uma temporada cheia nesse ano de 2025, com 4 competições. Então, isso também obriga a gente a elevar o nosso nível de trabalho. E como você falou muito bem, também não deixando de ter atenção especial com relação à cultura, educação, que são coisas fundamentais para a gente aqui. Pois é, vamos dar até um passo atrás, antes da gente falar mais de competição, mais da temporada de 2025. Eu queria que você contextualizasse para todo mundo do que se trata o Pérolas, né? Eu sei muito bem, porque a gente já acompanha tem um tempo, mas assim, como eu falei lá no início, né? É um projeto, é muito mais do que um clube, né? Tem essa conexão com educação, cidadania, e futebol, né? E o esporte. Explica para a gente, no lado feminino, como é que acontece? Então, nesse momento, a gente tem quase todas não, a gente tem todas as atletas já formadas no ensino médio, mas essa era uma questão, a gente pegou muitas atletas desde 2022, que é quando eu entro no clube. Desde 2022, a gente sempre se deparou com uma defasagem escolar muito grande, né? Isso é comum um pouco para os atletas, né? Tem que fazer aquela opção, muitas das vezes, entre seguir a carreira e estudar. Então, o Pérolas oferece o serviço de acompanhamento educacional escolar para as atletas. Também tem bastante interação com sustentabilidade, meio ambiente, cultura. Então, como você bem disse, é um projeto já longevo, posso dizer assim, porque ele vem lá do Haiti para cá, mantendo essa base de trabalho, aliando esporte, cultura, educação, meio ambiente. E, nesse momento, a gente tem alguns projetos vigentes, o projeto do meio ambiente, que é muito legal. A cada um gol que qualquer equipe de qualquer categoria do Pérolas Negras faça, o clube planta 100 árvores de reflorestamento. Então, essa é uma campanha muito legal. A parte educacional, como eu te disse, depois que as atletas terminam o ensino médio, a gente já busca ali capacitações para elas, cursos da CBF, inserir no ensino superior. Então, a gente acredita que o esporte pode sim ser uma ferramenta de transformação, mas sozinho eu acho que é pouco. Então, acredito muito nesse projeto e nesse trabalho do Pérolas, de que a gente forme não só atletas, mas também pessoas para a sociedade, pessoas boas, com boa cultura, com boa educação. E eu acredito muito nisso e tem dado certo. A gente tem entregado para a sociedade de volta atletas mais bem formados, com, de repente, uma formação superior, uma formação técnica, que é o caso dos cursos da CBF, mas a gente consegue e preconiza esse trabalho integrado entre educação, cultura, meio ambiente e futebol. Pois é, você falou aí que você entrega para a sociedade, mas também entrega para outros clubes, porque vocês são formadores de atletas e acaba revelando atletas também, né, Gustavo? A gente
Isso é uma coisa que a gente fica muito feliz, né, de ver atletas que passaram por nós aqui e conseguiram dar voos maiores, conseguiram atingir níveis maiores de competição. Não é a nossa ideia que a gente fique também muito tempo na A3, a nossa ideia é, de fato, também poder subir junto com essas atletas, mas nesse momento ainda que a gente se encontra em divisões inferiores, é muito legal a gente ver jogadoras indo para Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Ferroviária, são clubes que a gente tem como referência no futebol feminino nacional, e ver jogadores que passaram por nós aqui, passaram pelo nosso dia a dia de trabalho, e hoje estão alçando voos maiores, e a gente fica muito contente com isso. E como você bem disse exatamente, não só entregando para a sociedade de volta essas atletas um pouco mais completas, mas também pessoas que consigam fazer boa gestão de carreira, que consigam dar boas entrevistas, que consigam performar dentro do campo. Então, eu acho que esse trabalho integral ele faz com que as atletas também saiam daqui mais bem formadas para o jogo, entendendo melhor o jogo e podendo estar figurando nesses grandes clubes do Brasil. Beleza. Bom, eu me empolguei, já fiz um monte de perguntas, aquela, né, empolgadíssima, mas eu quero chamar a Raquel para o papo. Diga aí, Raquel. Pois é. Marília e Gustavo, antes de tudo, obrigada por aceitar aí pelo bate-papo, como a Marília já colocou. Você está falando bastante do projeto, né, que tem origem no Haiti. A gente conhece a história do Pérolas, sabe como é que é a história dele também, muito por conta da história que ele vem fazendo no masculino. E um dos pontos que se caracterizou muito no masculino foi a presença, basicamente, majoritária de refugiados. Na equipe feminina, essa é a realidade também? A gente também tem meninas que são refugiadas ou predomina meninas que são de comunidades carentes do Rio de Janeiro? Nesse momento do feminino, de fato, nesse momento não, posso dizer, desde que o feminino do Pérolas iniciou, a gente não contou ainda com nenhuma refugiada, seria um privilégio, seria um prazer que a gente pudesse também fazer esse trabalho no feminino, mas de modo que ainda não aconteceu. O Pérolas em 2022 foi quando eu entrei, aí eu prefiro falar desde quando eu entrei, se manteve ali com boa parte das atletas oriundas dos nossos clubes parceiros, né? O Pérolas tem uma rede de clubes parceiros e essa rede ela está praticamente dentro das comunidades do Rio, espalhadas pelo estado do Rio, não só na capital. E essas jogadoras elas vinham em modelo de seletiva através desses clubes parceiros e ali a gente fazia uma seleção. À medida que o Pérolas feminino foi ganhando destaque nacional, foi aprimorando e aperfeiçoando também a sua rede de captação, com scout, olhando um pouco mais para o mercado, com uma folha salarial também já mais competitiva. A gente começou a trazer jogadoras de outros estados, então hoje a gente continua tendo esses clubes parceiros que podem nos fornecer atletas, mas a gente também já está olhando mais para o mercado, a gente também faz contratações, a gente também tira jogadores de time grande e traz para cá. Com alguns times a gente consegue competir a nível salarial e de estrutura também. Então, nesse momento ainda não tivemos nenhuma refugiada no feminino, mas é uma coisa que a gente sempre tenta olhar, sempre tenta ver. A gente teve acompanhando a seleção do Haiti, né, nas últimas competições da CONCACAF e também ali vistas do Mundial, então a gente está sempre de olho, mas ainda no feminino não contamos com nenhuma refugiada. Beleza. E aí eu queria entrar para a gente falar um pouco da Copa Rio, né? Que o Pérolas está participando, está fazendo essa pré-temporada. E a avaliação que você faz, né, dessa competição, da participação de vocês até agora, foram 5 jogos até então. Me corrija se eu estiver errado. Foram 2 contra o Fluminense, 1 contra o Botafogo, 1 contra o Flamengo e 1 contra o Vasco. 5 jogos, 5 derrotas. À medida que a gente olha para a tabela e olha para a pontuação nossa, pode, em algum momento, né, o pessoal falar, pô, Pérolas hoje não vai brigar com os 4 grandes, não vai estar figurando ali, mas acho que é o contrário. A gente está se posicionando ali entre os 5 já desde 2022. Desde que eu entrei, a gente termina em 5º colocado no Campeonato Carioca.
e a gente está tentando se posicionar estrategicamente próximo dos 4 grandes do Rio. Entrar na Copa Rio tem 2 objetivos bem claros. Um é o posicionamento de marca. A gente precisa se posicionar um pouco mais próximo dos grandes, obviamente respeitando toda a grandeza que essas camisas têm, mas a gente também faz um trabalho bem legal aqui, então a gente tem tentado se aproximar estrategicamente perto dessas 4 referências do estado. Mas a Copa Rio tem um objetivo muito mais importante para nós, que é de preparação da temporada, né? A gente visualizou a temporada que o Vasco fez no ano passado e a importância que a Copa Rio teve para eles. O Vasco também fez uma Copa Rio de muitas derrotas, de pouca pontuação, mas serviu muitas questões serviram de aprendizado, serviram de testes. Eles conseguiram rodar o elenco, ver com quem poderia contar no restante da temporada. E esse também foi o nosso objetivo ao entrar na Copa Rio. Fazer testes, testar a equipe. Em alguns momentos a gente consegue propor o nosso modelo de jogo, em outros não. A gente precisa também respeitar os adversários. A gente tem se defendido muito mais do que a gente gosta de fazer. Tanto eu quanto a comissão, as atletas, a gente está muito ciente disso, que a gente teria adversários qualificadíssimos nessa Copa Rio. São 2 times da A1, 2 times da A2 e nós somos da A3. É uma diferença orçamentária gigantesca, uma diferença de estrutura ainda muito grande, mas em alguns jogos aí a gente conseguiu ver, sobretudo contra o Fluminense, que foi até agora o nosso melhor jogo na rodada anterior à do Vasco. A gente soube ali sofrer em muitos momentos, mas também colocamos a bola no chão, também conseguimos fazer o Fluminense baixar linhas, a gente também conseguiu propor o jogo em alguns momentos. Então, é muito legal participar da Copa Rio, preparar a equipe para o campeonato que vai ser de calendário cheio. E também é muito positivo a gente estar entre os grandes, estar brigando com os grandes, estar rivalizando com eles, estar aprendendo com eles também. Então, tem sido muito importante para nós essa Copa Rio, apesar das derrotas, mas é uma coisa já conversada com a diretoria, já conversada com as atletas, é algo que não vai abalar a gente. A gente tem um objetivo muito maior nessa temporada e a Copa Rio é o primeiro passo, é se preparar. A gente iniciou 20 dias depois dos grandes a nossa preparação. Então, tudo isso faz uma grande diferença na hora ali do resultado dentro do jogo. Mas isso não é o que vai pesar para a gente. A Copa Rio é, de fato, uma competição teste para a gente modelar o elenco, para a gente ver que peças a gente precisa, que posições a gente precisa trazer mais atletas, também compor um pouco mais esse elenco. Então, a Copa Rio está servindo de teste para a gente está muito contente de participar. Obviamente que os resultados negativos não eram o que a gente queria, mas a gente está super feliz de estar participando da Copa Rio pela primeira vez. Pois é, você estava falando aí dos 4 grandes, que são as 4 referências, e vocês estão cientes que também são referência, né, Raquel? Porque quando se fala de futebol feminino no Rio de Janeiro, a gente tem os grandes clubes, mas tem o Pérolas que está sempre ali brigando, tá? Como você mesmo falou, ficou ali em 5º no campeonato estadual, ou seja, vocês são referências também. E aí, minha curiosidade principal, né? Quais são as competições que vocês estão aí batalhando para essa temporada? Você falou temporada cheia, então, além de Copa Rio, temos o que pela frente? Temos Campeonato Brasileiro A3, né, por ter sido o 5º colocado no ano passado no Carioca, né, a gente conseguiu a vaga para A3 de novo, a gente já disputou em 2023. Então a gente tem Brasileiro, tem Copa do Brasil, né, que voltou essa temporada, e já mais no final da temporada, ali nos últimos 3, 4 meses do ano, aí a gente tem de novo o Campeonato Carioca desse ano. Então são 4 competições, um calendário cheio, extenso, muito positivo isso, sobretudo para as meninas, mulheres, para quem está envolvido no futebol feminino. A gente está muito acostumado, né, com um calendário muito reduzido, com poucos jogos. Então isso é muito positivo, porque a gente consegue fazer contrato das atletas o ano inteiro, de janeiro a dezembro, garantir ali uma qualidade um pouco melhor, uma tranquilidade também um pouco melhor para essas atletas que estão acostumadas com contratos reduzidos, com tempo muito curto. Então, isso para nós é muito importante, ter um projeto de longo prazo e também performar nessas competições, né? A Copa Rio a gente entra como teste, como aprimoramento da equipe para a temporada,
mas aí já no Campeonato Brasileiro a gente já está falando de altíssima performance, a gente já está jogando bem, o elenco já está entrosado. A Copa do Brasil a gente sabe, a forma de disputa pode nos trazer ali adversários complicadíssimos desde a primeira rodada, então a gente também precisa estar muito bem preparado para essa Copa do Brasil. E aí a gente aqui em forma de planejamento, a gente divide a temporada em duas. A gente pensa em Copa Rio, Copa do Brasil e Brasileiro, num primeiro pacote. E aí, no segundo pacote da temporada, a gente fala de Campeonato Carioca, que aí a gente vai deixar para estudar um pouco melhor à medida que a temporada for passando. Gustavo, você falou sobre justamente o comprometimento das atletas, né, da referência, como a Marília já colocou, que hoje é a realidade do Pérolas Negras no cenário do futebol feminino, carioca. Mas tem uma questão que sempre pega um pouquinho e que a gente fica se questionando. Você fala principalmente de comprometimento, calendário e desse contrato das jogadoras. Mas como é que se faz para que tenha esse comprometimento das jogadoras em tempos de redes sociais? Como é que se dá esse, não diria um controle, mas esse bate-papo e aquela vistoria em cima das atletas? Não é fácil, né? Eu assim, quando eu fui atleta de base, não cheguei a ser atleta profissional, mas quando eu era atleta de base, nada disso existia, né? Não existia smartphone, as redes sociais eram só através do computador, então o advento da tecnologia, ele vai acelerando muito mais rápido do que a gente consegue acompanhar. Hoje eu achava que eu sabia de tecnologia, hoje eu sei que hoje eu tenho certeza que eu não sei nada. Então a gente tenta ali fazer uma conversa, a gente tenta sempre estar orientando. É difícil a nossa, eu sempre falo para elas aqui também que o nosso intuito não é controlar nem elas e nem ninguém, né? A gente orienta, a gente tenta fazer a nossa parte, a gente se preocupa ali com questões mais sensíveis, para que elas não se exponham e para também não expor ninguém, mas de fato é uma coisa que a gente assim não consegue, eu particularmente falando, não consigo controlar exatamente o que elas vão postar na rede social, o que elas vão fazer, a gente não prega muito esse controle, mas a gente está sempre orientando, o clube tem assessoria de imprensa, tem pessoas do marketing no dia a dia do clube, acompanhando o nosso trabalho ali no feminino. Então, a gente tenta fazer com que nas refeições, na pré-eleição, nos momentos ali que a gente está reunido, tentar evitar ao máximo o uso do celular para que a gente conviva, troque experiências, troque informações. Mas, de fato, é uma coisa, acho que é nova assim, para todo mundo, né? Ter que conviver com o acesso tão rápido a informações e tecnologias. Mas a princípio a gente não tem tido, desde 2022 que eu estou trabalhando com feminino, a gente não tem tido problemas graves em relação a situações e assuntos sensíveis. É óbvio que a gente pode fazer um trabalho melhor ainda, eu sempre pego no pé de todo mundo aqui, a gente nunca está satisfeito. A gente pode ficar contente com um trabalho ou outro que a gente faz, mas a gente nunca pode estar satisfeito. Então, a assessoria de imprensa nossa precisa estar mais próxima das atletas, precisa fazer lá o media training com elas precisam estar sabendo exatamente de quais assuntos é legal elas falarem dentro da rede social delas, o que é legal elas não se envolverem, mas eu gosto bastante das atletas que se posicionam, assim, independente de que lado se posiciona, mas eu gosto que se posicionem politicamente, eu gosto que se posicionem em relação ao clube, eu gosto que se posicione em relação à comissão técnica. A gente trabalha aqui com uma filosofia de muito diálogo, então não é uma questão de a gente fala e elas obedecem, elas fazem. Aqui a gente trabalha na base da troca, as atletas elas têm voz, elas têm opinião e elas precisam ser ouvidas. Então a gente trabalha muito em relação a isso, mas de fato controlar a rede social individualmente a gente não faz, mas a gente tenta sempre estar passando alguma orientação, olha, não se envolve nesse assunto, ou então, olha, acho que seria legal você se colocar à disposição para opinar sobre esse tal assunto. Então a gente tenta estar próximo delas nessa questão, mas não no sentido de controlar, e sim no sentido de orientar.
Beleza. Bom, para a gente encaminhar logo para o final, logo não, né? Queria falar mais, mas enfim, encaminhando para o final, Gustavo, vocês falaram aí você falou das competições que vão disputar esse ano e tudo mais, mas onde que o Pérolas quer chegar? Lembrando que a TV Brasil transmite algumas fases do Brasileirão A3 e ano passado a gente deu sorte para o time do Rio, viu? O Vasco subiu, semana passada a Verônica esteve aqui, a gente estava lá também na decisão do Vasco. Mas aonde que vocês querem chegar enquanto clube e o que vocês trabalham mentalmente com as jogadoras em relação a isso? Olha, especificamente para essa temporada, o objetivo claro de acesso da A3 para a A2. Em 2023, a gente tinha esse objetivo também, mas caímos na segunda fase para o Pinda. A gente até acreditava que podia ter ido mais longe naquela temporada, mas essa temporada, com certeza, a gente tem um grupo um pouco mais experiente para vivenciar essa A3. E o objetivo é bem claro, é ter o acesso, é estar na A2 do ano que vem. Então, por isso disse que a Copa Rio é muito importante para a gente ir preparando a equipe, para a gente desenhar cenários diferentes, com adversários diferentes de altíssimo nível, para que a gente chegue na A3 bem preparado. A gente tem ali a primeira fase, né, que vão ser em grupos. Então, a gente tem que estar muito forte, muito preparado para essa primeira fase, mas, obviamente, que o objetivo é ter o acesso, é chegar na A2, é trilhar um caminho parecido com o que o Vasco trilhou na temporada passada. A gente também acompanhou, não só por ser rival do Vasco aqui em alguns jogos e ter rivalizado com o Vasco em alguns jogos, mas sim pelo estado do Rio. Seria importante para nós que o Vasco subisse, para que a gente também não disputasse com eles essa vaga da A3 desse ano. Então, a gente acompanhou bem o trabalho do Vasco no ano passado. A gente se espelha um pouco, mas trazendo para a nossa maneira de trabalhar, para a nossa forma de lidar com o nosso dia a dia também, com as competições. Então, o objetivo claro da nossa temporada é ter o acesso para a A2. A Copa do Brasil, a gente não tem um objetivo muito desenhado em relação a fases finais, porque a gente sabe que depois enfrenta ali times da A2, da A1, e a gente sabe que esse nível competitivo é muito forte, mas a gente está muito focado no Campeonato Brasileiro, as atletas estão muito focadas no Campeonato Brasileiro, a direção está muito focada no Campeonato Brasileiro, supervisão, coordenação, equipe técnica, então está todo mundo muito focado e com um objetivo muito claro de acesso. Beleza. Gustavo, agora a gente quer saber um pouco mais de você. Chegou aquele finalzinho que é o nosso bate-bola, que a gente quer a sua opinião, aquela resposta rápida, a gente vai dar um tópico e a gente quer a sua resposta. Vamos? Tá preparado? Tá bem aquecido, né? A gente conversou já pra caramba. Vamos lá. Vamos começar falando de futebol. O que significa futebol para você? Nossa, o amor da minha vida, disparado, a coisa que eu mais fiz na minha vida é estar dentro de um campo de futebol. Grama sintética ou natural? Preciso de mais estudos. Hoje, grama natural, mas preciso de mais estudos. Gostei, ficou no meio, hein? Ficou no meio da coluna do meio, mas tudo bem. Mas jogamos, fazendo um adendo, jogamos no Engenhão para as atletas, ok, ninguém sentiu dor no joelho, ninguém sentiu dor nas costas, foi um jogo normal. Bom, boas referências. Bom, Copa do Mundo no Brasil, Copa do Mundo feminina, claro. Espero que a gente mantenha os investimentos, espero que a Copa do Mundo não seja mais uma passagem, espero que o futebol feminino não seja só um boom de Copa do Mundo. Os investimentos precisam ser mantidos após a Copa do Mundo, os patrocínios precisam ser mantidos após a Copa do Mundo. Eu estou com uma expectativa muito grande em relação a isso. E eu tenho uma visão de longo prazo, então não posso achar que tudo vai acabar em 2027. Então, pelo contrário, eu acho que a Copa do Mundo tem que servir para nós, para ficar algum legado de continuidade no futebol feminino. Jogo de manhã ou à noite? À noite. A gente está lutando para que aqui em Cachoeiras a gente também consiga sediar jogos à noite. De manhã a gente tem sofrido muito, as meninas têm sofrido muito. Agora a gente teve um jogo contra o Vasco ontem, 9 horas da manhã, assim, massacre. Eu não queria ter colocado as atletas, não ter exposto elas
a esse sol. Aqui em Cachoeiras de Macacu, por exemplo, tem um decreto municipal de não exposição de ninguém ao sol das 10 da manhã até as 16 horas. Então, gostei muito desse decreto. Isso forçou a gente a trabalhar mais cedo. A gente começa agora os treinos 8 horas da manhã, termina 10. Alguns treinos são às 16. Os nossos jogos a gente mudou todos aqui para 16 horas, justamente para que as equipes visitantes também não precisassem fazer viagens muito cedo e jogar 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, que é muito sacrificante. Infelizmente, nesse último jogo contra o Vasco, por questões de horário lá do campo, não conseguiu, mas com certeza à noite. E aí, chegando pertinho do fim, cartão amarelo. Para quem que você dá o seu cartão amarelo? Para quem ou situação, né? Geral, na vida? Principalmente no futebol feminino, mas enfim, mas pode ser na vida. De repente, você tem uma opinião forte, né? Vai ter cartão vermelho ou é só um amarelo? Vai. Bom, cartão amarelo eu vou colocar para os próprios clubes, sobretudo os clubes que têm futebol masculino. E quando o time masculino cai, eles tiram os investimentos do feminino. Palmas para você. É isso mesmo. Acho que, assim, a gente tem tido alguns casos, eu nem vou entrar em polêmica, mas Atlético Paranaense, Ceará, foram clubes que tiraram investimento e agora estão retornando. Aliás, o Ceará está retornando. Então, assim, a gente fica meio sem entender o porquê. A maioria dos orçamentos do feminino não é nem 1% do masculino. E quando o masculino cai, eles tiram o investimento do feminino. Para mim, isso não faz o menor sentido. E, bom, cartão amarelo, porque não dá para dar dois cartão vermelho, né? E agora sim a vez. E o cartão vermelho? Vai para quem ou para que situação? Bom, é difícil, né? O cartão vermelho é uma punição, é a maior punição dentro do futebol, né? Cartão vermelho é difícil, mas eu vou nessa mesma linha. Mas eu acho que mais grave do que você cair com o masculino e tirar o investimento do feminino é você nem fazer o investimento no feminino. Então, eu vou um pouco nessa linha. Eu acho que os clubes, eles são total responsáveis por isso. Tem dinheiro privado suficiente para movimentar o futebol feminino. Tem leis de incentivo. Tem uma série de alternativas para que você consiga dinheiro. A gente aqui no Pérolas tem a maior dificuldade do mundo também com questão de orçamento, mas a gente está todo ano batalhando e fazendo acontecer. O nosso masculino está na A2 do Campeonato Carioca, na segunda divisão do Campeonato Carioca, e mesmo assim o clube continua investindo no feminino, continua elevando o nível salarial, melhorando a estrutura. Então, essa questão de que precisa do masculino para manter feminino, precisa disso para aquilo, isso tudo é balela. Se quiserem, eles vão fazer. Então, principalmente os clubes grandes de primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro masculino, não precisaria, né, de uma lei, uma regra para obrigar eles a terem o futebol feminino. Acho que já passou da hora da gente ter que ficar obrigando as pessoas a fazerem o certo, né? Então, acho que pior do que você ter o time feminino e tirar o investimento é você nunca ter feito um investimento. Então, tem vários clubes aí que já poderiam ter feito um investimento, não só na categoria profissional, mas na base, que é o que vai trazer para nós jogadoras para ganhar Copas do Mundo feminino para nós no futuro. Então, se a gente não alimentar essa base, se a gente não construir base, a gente, daqui a pouco, igual a Marta disse, não vai existir uma Marta para sempre, não vai existir Cristiane para sempre, não vai existir Glaucia para sempre, Andressinho. Então, a gente precisa fomentar e precisa investir. Então, vou ficar nessa linha de bater um pouco nos clubes que não fazem isso, porque a gente, com toda dificuldade, a gente consegue fazer. Então, acho que o mínimo que eles tinham que fazer era manter um feminino forte e competitivo. Muito bom, Gustavo. Este é o Gustavo Freitas, técnico do Pérolas Negras feminino. Aqui vai nossa admiração. Mais uma vez, obrigada. Aí no meio de campeonato conseguiu esse horário para falar com a gente. Obrigada mesmo, Gustavo. Desejo todo o sucesso do Pérolas para você e para você também. E Raquel Mota, muito obrigada também, meu amor. Mais uma vez, estamos juntas, seguiremos. Só um recadinho, lembrando que hoje saiu a divulgação, foi divulgada a tabela do Brasileirão Série A1. A TV Brasil vai transmitir, ou seja, semana que vem teremos mais informações.
Gente, valeu de novo, Gustavo. O Copa Delas vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais Futebol de Mulheres no YouTube da TV Brasil. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro. Tchau, tchau. Valeu, gente.